Não é que não seja válido, é que ele não é total, ele não é completo, ele não é a minha pessoa inteira, porque entendam, o sexo, ele deve ser integrado ao valor que aquela pessoa tem para mim, o valor que aquela pessoa representa para mim. O corpo, né, o sexo, ele possibilita o prazer do corpo, como a afetividade desperta a sensualidade do corpo. A afetividade, ela desperta a essa parte sensual e o sexo, ele é feito para possibilitar esse prazer, mas se ele não for integrado ao que tu representas para mim, então ele não é completo, porque ele não vai ser integrado no valor da pessoa. Isso é antropológico, tá? E vejam bem, eu dizia para vocês que o pecado, ele tem uma estrutura. A concupiscência, ela é uma inclinação permanente, é algo contínuo, certo? E o corpo é um elemento da pessoa que deve ser considerado como um lugar de amor e não simplesmente como um lugar de prazer. Porque existe, aí entra naquilo que o Karol Wojtyla faz de maneira muito distinta. Existe uma diferença entre o amor do corpo e o amor carnal. Existe essa diferença. O corpo traz o seu valor sexual e por isto ele se torna prazer, o lugar de prazer, e ao mesmo tempo que ele é o lugar de prazer, ele é um lugar da luta. E é um lugar da luta para o quê? Da luta para amar. E para amar de forma integrada, inteira. E o amor carnal, ele busca apenas a parte sensível do homem. E o prazer pelo prazer. Mas através do amor, né, através também dessa parte sensível, nasce o amor. Vamos dizer que o prazer não é um lugar permanente, é uma passagem. E o amor é um lugar permanente, que me dá acesso a fazer as passagens de prazer, que me dá acesso a ter um prazer mais total. O prazer, ele não vai ser visto à parte, ele vai ser visto também dentro do valor do que tu és para mim. O que tu representas para mim, né? E isso é belíssimo, porque se amar é um dever meu descobrir quem tu és para mim. Isso é belíssimo. A sensualidade e a afetividade, elas dão essa matéria, né? Que ele desperta provocações. E ao despertar provocações, pode acontecer duas coisas. Ou eu faço dessa parte sensível uma passagem pelo ato virtuoso da moderação, ou eu não faço essa passagem e aí começa o pecado a se estruturar. Primeiro é um despertar sensível, a minha afetividade que vai falando. Depois a minha sensualidade vai falando, né? A parte sensível, a sensualidade que quer atrair. Isso existe para que ambos possam chegar a uma comunhão e não para que exista uma separação de casais, de esposos. Exatamente porque isso foi despertado de forma errônea com outra pessoa sem ser o meu cônjuge ou mesmo em relação ao meu cônjuge. Aquela rejeição ou aquele excesso de atos sexuais que não convém à dignidade dessa pessoa e da minha pessoa. Isso aqui é fundamental a gente integrar, porque não adiantava nada eu chegar aqui para vocês e falar para vocês aqui dos atos sexuais, dizer, isso pode, isso não pode. Isso não forma ninguém. Isso não forma ninguém. Nós precisamos ter cada vez mais consciência que o amor, o caminho do amor, ele é um aprendizado.
O ato sexual, ele vai ser sempre um lugar de comunhão. A afetividade, ela precisa ser integrada à minha pessoa. E eu não vou crescer. Enquanto o casal não cresce espiritualmente sem, de forma alguma, integrar a própria sexualidade e a afetividade, tá? Isso é muito importante. E para finalizar, entendam, as reações do corpo e da afetividade são reações espontâneas. A gente não inventa elas acontecem, são reações espontâneas. E uma vez que isso acontece, eu tenho que direcioná-las. Por quê? Porque a afetividade e a sexualidade são forças no homem. Não são feitas, entenda, não são fraquezas pela fraqueza, são forças. E podem se tornar ainda mais provocadoras de amor, de santidade verdadeira, de um desejo e de um prazer mais total, mais integrado. A sensualidade é uma reação que o meu corpo tem para ter prazer. Vocês sabiam disso? A sensualidade é uma reação do meu corpo para obter o prazer, para despertar prazer. E o desejo carnal é a tendência permanente desse desejo que a minha sensualidade provoca em mim. Deu para entender? A sensualidade, ela existe para obter esse prazer. E o desejo carnal é essa tendência permanente provocada pelo que a sensualidade me deu como desejo. Por isso que a gente precisa integrar muito bem. A sensualidade, ela faz parte da sexualidade humana, né? A afetividade desperta a sensualidade desperta o desejo de prazer. O desejo de prazer vai despertar desejo carnal. E desejo carnal vai despertar o quê? Ato. E aqui é onde está o espaço da minha responsabilidade quanto casada e da sua. Qual é o ato que vamos realizar depois de todo esse processo que o meu corpo me deu para que eu fosse pleno ou eu seguisse a outra linha, né? Para que eu amadurecesse o meu amor conjugal ou para que eu o deturpe. Então, irmãos, é isso. Que Deus nos conceda essa graça. Talvez vocês esperassem aqui eu falar do que pode, do que não pode, de tentações que o homem vive, a mulher vive. Não adianta falar tudo isso sem dar bases, né? Então, procurem conversar quanto casados sobre isso, né? Fiquem com essa imagem real de processos que devem ser integrados. A minha sexualidade, a minha afetividade devem ser integradas no meu estado de vida, do matrimônio, sabendo que tu existes para mim e que por causa do teu valor para mim, tudo em mim se integrará da maneira mais moderada possível, no amor. No amor. Já que existe um caminho estruturado que eu acabei de dar. Qual o caminho da concupiscência do corpo? A sensualidade me dá, o que ela faz? É uma reação do meu corpo para que ele tenha prazer, para obter o prazer. Depois disso, o que acontece? Vem o desejo carnal. Quem provoca a sensualidade primeiro? Os sentimentos, as emoções. Depois, sensualidade. Depois, desejo carnal. Depois, desejo carnal, ato. Era isso que eu queria que ficasse para vocês. Sentimento provoca sensualidade. Sensualidade é uma reação do meu corpo para eu ter prazer. Depois da sensualidade, concupiscência, ou aliás, desejo carnal. Depois do desejo carnal,
o ato. Isso aqui é a estrutura de qualquer pecado, não só na vida conjugal. Mas como a gente está direcionado para isso, o pecado se estrutura dessa forma. E existe um autor francês que diz o seguinte, que o pecado a gente pode chamar como erro de felicidade. Eu chamei de felicidade o que não era. E isso é pecado. Que Deus nos faça santos quanto casais. Deus abençoe. Shalom.